Olá! Quem nunca ficou naquela dúvida? É assistir o filme ou assistir ao filme? Pois é, essa é uma das questões mais comuns para quem fala português. Hoje, vamos mergulhar de cabeça na regência e na crase, duas áreas da nossa gramática que, olha, quando a gente entende, a nossa forma de escrever se transforma completamente. E a resposta para essa pergunta está toda na regência. A escolha de uma única e pequena palavra, a proposição a, muda tudo. Vamos explorar juntos como é que funciona esse poder que uma palavra tem sobre a outra. Então, o nosso plano de voo é este aqui. Primeiro, vamos entender o que é a regência. Depois, vamos ver como alguns verbos são verdadeiros camaleões. Aí, entramos de vez na crase, na sua fórmula secreta, quando ela é proibida e alguns casos bem especiais. E claro, fechamos com um resumo para fixar tudo. Ok, vamos lá. Primeiro ponto, regência. E esqueça aquela ideia de que gramática é só um monte de regras chata. Pensa na regência como uma dinâmica de poder, uma hierarquia dentro da frase. Fica bem mais interessante. A ideia é simples. A regência é sobre hierarquia. Existe o termo regente, que é o chefe da história, e ele dá as ordens. E existe o termo regido, o subordinado, que obedece. É essa estrutura de comando que garante que as frases façam sentido. E essa citação do professor José Maria é simplesmente perfeita. Captura a essência da coisa. Não tem negociação. Se um verbo ou um nome, o tal do chefe, exige uma preposição, a regra tem que ser seguida. Ponto final. Agora que já entendemos essa relação de poder, vamos ver como ela funciona na prática com alguns verbos que parecem mudar de personalidade. A simples presença ou ausência de uma preposição muda o sentido de tudo. Olhem só que incrível, o verbo assistir. Se eu digo eu assisti ao velhinho sem preposição, significa que eu ajudei, dei assistência. Agora, se eu coloco a preposição a e digo eu assisti ao velhinho, o significado vira ver, observar. Uma única letra provoca uma mudança de sentido gigantesca. E o mesmo princípio vale aqui para o verbo aspirar. Se dizemos nós aspiramos o perfume, estamos falando de uma ação física, de inalar. Mas se a frase for nós aspiramos ao cargo com a preposição, a coisa muda para um desejo, uma ambição. A regência é que define a intenção. Ok, então chegamos ao ponto crucial. Entender a regência é a chave do cofre para desvendar a famosa crase. A crase não acontece por acaso, ela não é aleatória, ela é uma consequência direta da regência. Na essência, a crase é quase matemática pura. É uma fusão. O termo chefe pede a preposição a. E a palavra seguinte, que é feminina, pede o artigo a. Para não ficar aquele som repetido e estranho de a língua muito espertamente fundiu os dois. E assim nasceu o a com acento grave. Uma solução super elegante, não acham? E aqui vai um truque prático que é quase infalível. Em vez de decorar 1 milhão de regras, basta fazer esse teste. Substitua a palavra feminina por uma masculina. Se o a virar ao, então pode colocar a crase sem medo. Por exemplo, fomos à piscina. Trocando piscina por estádio, fica fomos ao estádio. Vira o ao? Então tem crase. É um diagnóstico rápido. Muito bem, já sabemos o que é crase e como identificar quando usá-la. Agora vamos ver o outro lado da moeda, as situações onde o uso dela é terminantemente proibido. Saber disso é tão importante quanto saber quando usar. Essas são as zonas proibidas da crase. São regras bem diretas que ajudam a evitar a maioria dos erros. Então, de forma geral, nada de crase antes de verbos ou de palavras masculinas. Também não usamos antes da maioria dos pronomes, nem em expressões como cara a cara. E uma muito importante, nunca usar um a com crase no singular antes de uma palavra no plural. E para ajudar a memorizar essa última regra de uma vez por todas, o professor José Maria nos deu esse mnemônico hilário e super eficaz. Depois de ouvir nem a pau Juvenal, fica difícil cometer esse erro de novo, né? Agora, vamos para um caso especial que mostra como a língua portuguesa pode ser sutil e cheia de detalhes. Conhecer as exceções é o que aprofunda o nosso domínio sobre qualquer assunto, e esta aqui é daquelas que impressionam.
Esta é uma exceção fascinante. A gente vê a crase aparecendo em lugares que não espera, como antes de um nome masculino. Por que isso acontece? Porque a expressão à moda de está ali, escondida, implícita. Quando se diz bife a Oswaldo Antunes, o que se quer dizer é bife à moda de Oswaldo Antunes. Como moda é uma palavra feminina, a crase aparece. O mesmo vale para fiz um golo a CR7. É um golo ao estilo à moda do CR7. A língua tem essas camadas de significado. Ufa, bastante informação. Vamos então juntar todas as peças e fazer um resumo bem direto com os pontos mais importantes de tudo que vimos, para consolidar de vez esse conhecimento. Então, para levar para a vida. 1. Regência poder. Tem sempre um chefe na frase. 2. Preposições mudam o sentido de tudo, como no verbo assistir. 3. Crase é simplesmente a fusão de a mais a. 4. Na dúvida, use o teste do masculino. E 5. Conheça as zonas proibidas, especialmente antes de verbos e palavras masculinas. Dominar isso já dá uma segurança enorme na hora de escrever. No fim, dominar estas regras revela uma lógica incrível por trás da língua. A gramática deixa de ser só um conjunto de regras para se tornar a própria arquitetura do nosso pensamento. E isso nos deixa com uma pergunta. Que outras estruturas elegantes da língua portuguesa estão aí, escondidas à vista de todos, só esperando para serem descobertas?